Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do primeiro podcast. Mais uma vez com a minha duplinha. Oi, duplinha. Tudo Você bem? está bem? Tô ótimo. Tô ótimo. Tá com frio? Não tô não, mas é por causa do look, né? Você acertou de novo na previsão do tempo. Ô, gente, essa menina tá acertando toda semana a previsão do tempo. Ó, que o calorzinho gostoso. Calorzinho, Tá né? voltando, né? Vai aproveitar, né? Daqui a pouquinho vai embora. Ah, beleza. Aproveite. É bem confortante mesmo isso. Exatamente. Praia, já aproveita agora, né? Aham. Pura ilusão dela. Eu sou empreendedora, não tem esse luxo, não. É, né? Enfim, hoje mais um episódio incrível, né? Ai, hoje. E hoje você tá em casa, né? Ah, hoje vai ser. Não com os outros, mas hoje vai ser pancada. Completamente, né? Hoje eu falei que é aulinha. Casa. Hoje eu quero vai ser só muito escutar. bom. Só... Não, eu também. Eu vou ficar aqui, ó, quieta. Só vou ouvir porque é muito bom. É isso. Antes de começar o nosso episódio, quero agradecer aos nossos apoiadores, Atalaia Contabilidade, Imobiliária Porta Nova, Restaurante Kyoto Sushi, Agência A Digital e CDM Finanças. Hoje estamos com a doutora Camila. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Vai ser muito bom, tenho certeza. Estamos muito felizes, né? Com certeza. Na verdade, eu falei pra ela, eu tava ansiosa especificamente por esse episódio. Com certeza. Então, Você já pode fazer a nossa pergunta. Então, Camila, aqui a gente faz uma pergunta que é assim, dependendo do que você responder, é o que vai determinar o nosso episódio. Tá. E todo mundo ficar com medo. Meu Deus, será? Você acha que ela vai ter medo? Não, é nada. Eu tenho certeza que não. Não tem medo, não. Quem é Camila? Quem é Camila? Camila é uma menina sonhadora, ambiciosa, estudiosa, que lutou e luta, né, até hoje por seus sonhos, objetivos. E estamos aí cada dia mais, né, trabalhando nessa rotina louca que você entende como é. E é isso, desde muito nova, eu sempre quis ser advogada, na verdade eu tinha certeza, porque eu sou bem respondona desde sempre. Então, com uns 15, 16 anos, eu já comecei a me preparar, porque antes disso eu nem pensava, né? A gente começa a formar essa opinião normalmente com uns 15, 16, que é a fase que a gente começa a pensar, vou entrar na faculdade, o que eu vou fazer, né? Porque meus pais não têm empresa, não vou ser herdeira, então a gente vai ter que trabalhar. Então, entrei na faculdade com 19 anos, 18 para 19, e já fui direto pra faculdade. Decidida já, direito. Sempre quis. Criminalista eu não tinha certeza ainda. Na verdade, eu queria ser delegada, assim como a maioria que entra na faculdade de Direito, eu queria ser delegada. Então, eu estava nessa missão de ser delegada até lá pro 5º, 6º semestre. Quando chegou no 6º semestre, é porque assim, primeiro semestre, 2º, 3º, a gente não tem as matérias que a gente quer ter, né? Então, a gente entra com uma expectativa de, nossa, eu vou entrar na faculdade, eu já vou ver o delegado, já vou ver corpo, já vou ver tia. Exatamente, que é o que a gente pensa. Já vou na cadeia, já vou ver tudo. Não é bem assim que funciona, né? Então... Fiquei nessa de quero ser delegada, eis que... E eu já procurava o professor de Direito Penal na faculdade. Eu nem tinha Direito Penal, mas eu já fiz uma amizade com ele ali, já... Porque assim, eu sempre fui muito curiosa nesse ramo. Então, eu sempre vi esse negócio de criminalidade, enfim, adorava ir na favela, de conversar com as pessoas. Adrenalina. E eu não sei de onde surgiu isso, tá? É personalidade mesmo, porque... Não, é desde pequena que eu já ouvia rap, eu mesma questionava algumas coisas, sabe? Que eu ficava, gente, mas da onde... Hoje eu paro pra refletir e eu penso, realmente era pra ser. Porque são coisas que eu paro... Mas por que eu sempre me interessei por certas coisas que não era da minha rotina? Eu não tenho advogado criminalista na família. Não tinha nem próximo, na verdade. Então, é um pra desejo ser seu mesmo, um desejo meu. E aí, eu lembro que no 6º semestre, esse professor estava fazendo excursão para os alunos de um semestre superior, nem era do meu. Aí, ele ia levar no IML e no presídio. Nossa, que excursão boa! E eu era do 6º semestre, eu acho que ele ia levar o pessoal do 8º, do 9º, alguma coisa assim. E eu já me enfiei no meio. Eu falei, não, eu quero ir. Aí ele falou, ó, vou ver, porque ia valer horas, essas coisas. Vou ver se eu consigo te incluir. Fui. Quando eu entrei no presídio... Eu nunca tinha ido, né? Nunca tinha ido. E aí, a gente foi no presídio feminino de Santana. E eu queria ser delegada até então, né? Eu me interessava ali, mas eu queria ser delegada. Quando eu entrei no presídio, parecia que eu tava na Disney. Eu falei, gente,
É sério, todo mundo assim, super, né, com medo, super, ai meu Passando Deus, mal. presídio, passando mal. Confortável demais. Super confortável. Parece que eu me encontrei ali, né? E aí, super, já fui conversar com as agentes policiais, penais, já fui lá, fiquei. A gente entrou numas celas que eles liberaram de presas ali que estavam há bastante tempo, né? Então, elas faziam meio Legal. que aquelas celas decoradas, super bonitinhas, assim, a gente foi na ala das mães. Então, assim, aquilo pra mim foi a virada da chave. E aí, eu virei e falei, eu não quero mais ser delegada, eu quero ser advogada. Quero ser criminalista. Só que aí, né, sexto semestre, vamos terminar a faculdade. E aí a gente acaba perdendo nossos sonhos, né, durante esse percurso. Aí vamos voltar para a realidade, né? A gente tem que trabalhar, estudar. Então, Fazer prova, se exatamente. passar no OAB, várias coisas. E aí, essa empolgação que a gente sente, muitas vezes vai passando na rotina do dia a dia, né? Então, fui viver minha vida normal. Sempre trabalhei. Quando eu entrei na faculdade, eu já trabalhava. Eu era recepcionista, aí depois eu virei analista numa seguradora, e nessa época eu estava trabalhando numa seguradora. E seguradora é igual banco, né? Você não tem muita vida ali, no sentido de que você tem que ir todo dia, tem horário. Não tinha nem home office ainda, nem se falava disso, né? Então, era aquela rotina, 7 da manhã, tô na empresa. Ainda tinha esse negócio de horário flexível, então eu sempre escolhia entrar mais cedo, pra sair mais cedo, pra dar tempo de ir pra faculdade. E aí eu ia pra faculdade, voltava pra casa, essa rotina. E aí eu terminei a faculdade e eu acabei saindo da seguradora ainda no 9º semestre. Eu passei na OAB no 9º semestre. Arrasou. Eu fiquei 5 anos na seguradora, quase a faculdade inteira. E aí já no final, o meu chefe falou, ele falou, Camila, vai advogar. Entra numa empresa que você vai pra área, né? Só que eu era muito apegada, porque o salário era, né, considerável. E aí ele foi, arrumou um jeito lá, me mandou embora. E eu gostei, só que é aquela coisa que você fala, e agora? Né? Porque assim, não fui pobre, não passei fome, mas minha tinha família... estabilidade, né? Aquela eu sou estabilidade filha de mãe certinha. CLT, então assim, minha mãe trabalhava e era isso, né? Então, entrei numa empresa e fui pro jurídico. E aí, no jurídico, eu fazia cível, eu trabalhava com erro médico, com responsabilidade civil, eu trabalhava com agro. Enfim, foi uma empresa que me trouxe muita sabedoria. Eu tive muita oportunidade de conhecer vários ramos do direito, menos criminal. Eu não tinha acesso, né? Mas foi muito bom porque eu pude aprender muitas coisas, sabe? Enfim, relatório, lidar com as pessoas, rotina de empresa que a gente acaba aprendendo, né, diariamente. E aí, pandemia, que eu acho que a pandemia foi um marco para muitas pessoas, né, porque foi divisor de águas, que eu falo, foi um momento muito horrível pra gente, né, para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo tiveram pessoas que tiraram grandes oportunidades desse momento. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que é triste, para algumas pessoas foram, né, infelizmente aí, foi bom. E aí eu tinha tempo, porque o problema de trabalhar presencial é que você não tem o tempo extra que você tem no home office, né? Então, eu tinha o tempo que eu estaria no trânsito, eu acordava e eu tinha tempo ali de produzir. E aí, sem conhecer meu pai é advogado. Meu pai é advogado civilista, familiarista, trabalhista. Mas ele é aqueles advogados bem raiz, sabe? Tem aquele escritório há 40 anos, aí ele já não quer dor de cabeça. Tecnologia esquece. Não, ele não tem tecnologia. Meu pai imprime tudo até hoje. Imagina. Tudo. Máquina de escrever, né? Que aprendeu lá na máquina de escrever, petição, máquina de escrever. O meu pai, ele põe no Word a peça e ele imprime, porque ele só lê ele com a folha. Ele não gosta de ler no computador. Então, assim, é aquela coisa, né? E aí fui, pandemia, falei, bom, vou fazer um Instagram, que era a época de TikTok, Instagram. Tava em alta. Mas TikTok eu não fiz na época, porque eu tinha aquele negócio de, ai, gente, advogar TikTok. Fazer dancinha. Tem uns que se deram muito bem, né? Que a gente olha e fala,
Mas é da pessoa, Sim, né? É sim. pra ser, Tem que ter senão essa característica. mesmo porque tudo que é forçado não vai, É. né? A gente, só de olhar, a gente sabe quem nasceu pra aquilo e quem não nasceu. Exatamente. Então, falei, bom, o que eu faço agora no Instagram? Vou dançar, vou cantar, Falar com as pessoas. vou falar da minha rotina jurídica que não existe. Vou mostrar meu escritório, que é aqui em casa. Exatamente. É. Então, assim, é aquele começo que você fala, bom, vamos dando as caras. Fiz um Instagram, tirei umas fotinhos bonitinhas, comecei advogada. Eu nem colocava criminalista, porque eu tinha vergonha, porque eu falava, gente, mas eu não sou. E se alguém me perguntar que, né, meus clientes, não sou. E eu tinha muita dificuldade disso no começo, de falar algo que eu não sou. Porque pra mim é mentira, Sim. né? A gente sabe que é. E aí, eu comecei no Instagram a adicionar advogadas ali, né? Criminalistas que estavam na rotina. E eu comecei a fazer alguns cursos. E eu me interessei muito por uma advogada lá de BH, doutora Brenda. E aí, eu fui fazer o curso dela. Peguei a passagem para Belo Horizonte, fui lá, era presencial na época, era meio que uma mentoria curso. E eu sem saber nada, só, né? Assim, sabia? A vontade de um sonho, A vontade de né, um sonho, É. exatamente. Fui para BH e nesse curso parece de novo que eu revivi aquilo da faculdade. Eu senti a empolgação de novo, eu virei uma chave. E aí foi quando ela virou para mim e falou: "Você é advogada. Então, você não tem que ter vergonha de falar a sua profissão. Você é. Você passou na OAB, você tem uma carteira, você fez a faculdade, você é." E aí, eu fui virando a chave, eu comecei a falar para as pessoas. Eu sou advogada criminalista. E aí, você começa a se ver como advogada. E aí, as pessoas começam a te procurar. Por quê? Se você não tem segurança, nem seus amigos te indicam. Porque assim, na maioria das vezes, e é bem isso mesmo. Porque no começo eu fazia assim, mesmo. ai, meus amigos, ai, tô aqui, né? Ai, o que você é? Ai, advogada, né? Fala, vou trabalhar hoje. Ai, Até com um advogado. Ai, me indica. Como que a pessoa vai te indicar, entendeu? Porque assim, nem você acredita em você, entendeu? E aí parece que eu voltei desse curso assim. Mãe, sou criminalista, agora, ó, vou ir pra esse mundo. Falei pras minhas amigas, a partir de hoje eu sou criminalista, me indiquem pessoas, vamos indo. E aí, acho que no mês... E aí, eu fui alimentando. Eu fazia aqueles posts. O que é crime? Aí, eu ia, respondia o que era crime. Eu fazia pergunta de mentira na caixinha de perguntas, ia respondendo. E assim foi. E aí, começou a ter seguidores, as pessoas... Eu falava pras minhas amigas, vai lá na caixinha e pergunta. Pra eu... Já chegou a pergunta aqui, ó. Pra pelo menos falar que né? isso. Aí, foi indo. E aí, eu fui fazer um outro curso. Nesse curso, eu conheci a minha sócia, a doutora Ianca, e ela é de Varginha, ela é de Minas. E assim, eu falo pra ela que foi um encontro de almas ali, sabe? De um vínculo que talvez eu não tenha tido com ninguém da faculdade, com ninguém da empresa, com ninguém que eu trabalhei durante minha vida inteira e convivi. Então, a gente se encaixou ali, e ela tinha aquele sonho de advogar em São Paulo, de vir para São Paulo, né? De conhecer um presídio em São Paulo, aquelas coisas. E eu meio que encontrei nela ali Parece que a gente se combina, assim. Eu sou boa em uma coisa, ela é boa em outra. Isso é ótimo. É isso. E um combustível, entendeu? né? Exatamente, é um combustível e aquela coisa de ninguém é concorrente de ninguém, todo mundo tá aqui para se ajudar e é isso. E aí, ela já estava há mais tempo que eu, né, na advocacia criminal, e ela foi me ajudando. E aí, eu me inscrevi na defensoria, no Dativo, né? Aí, eu me inscrevi no Dativo, e aí, eu falei pra ela, ó, eu vou começar a me dedicar a esses clientes, porque esses clientes vão me trazer retorno. Dito e feito, eu peguei um cliente, que ele é meu cliente até hoje, inclusive, que eu peguei ele caiu numa blitz de embriaguez ao volante. E aí, eu fiz esse processo como se ele estivesse me pagando, assim, honorários mais altos que eu já ganhei. Falei, eu vou me dedicar a esse processo, porque eu vi, né, que ele já tinha um histórico, ele já estava incondicional. Aí eu falei, bom, vou fazer meu pra nome sempre. Vou fazer meu nome. Dito e feito. Fiz a apelação dele, consegui praticamente tirar a pena dele ali. Ele ficou respondendo 1 mês, não regrediu, que era o medo dele, né? E ele começou a me indicar cliente. Ele falou, doutor, eu sei que você foi do estado,
mas eu vou te indicar porque você salvou minha vida. Então, assim, eu, pra ele, virei a heroína dele, porque ele tava incondicional, ele não poderia ter outra condenação. Eu consegui tirar isso dele, ele voltaria pro fechado, se isso se mantesse. Então, ele começou a me indicar cliente. E aí, ele me indicou uns 2 clientes na época que fecharam com a gente. Aí, juntou essa questão também de eu estar falando pra todo mundo que eu era criminalista. E aí, as pessoas começaram a ter segurança de me indicar. Então, eu tive, na época, foi tudo muito na sequência, assim. Por isso que eu falo, talvez se eu tivesse falado que eu era criminalista saindo da faculdade, eu não viveria, talvez, o que eu vivo hoje, né? Eu não teria, primeiro, maturidade para isso, eu tenho certeza. Eu não teria a técnica que eu tenho, eu não teria a segurança que eu tenho. Talvez, se tivesse tudo dado errado, nem advogado eu ia ter coragem de falar que eu sou. Então, tudo é no tempo. E antes eu ficava assim, ai, nossa, mas eu sou velha. Ó, eu falava. Porque eu já tinha uns ilusão. 30 anos, aí eu ficava, não, mas eu sou velha, como que eu vou falar que eu tô começando advogada assim, né? Quem vai confiar? Sabe, essas coisas que a gente mesmo coloca. Que a gente cria, né, na verdade. A gente cria algumas coisas na nossa cabeça que não existe, né? Então, tudo aconteceu porque tinha que acontecer. E aí, parece que foi um boom, assim, eu peguei esse cliente da defensoria, a gente conseguiu ajudar ele. Na semana seguinte, uma menina me indicou um flagrante, eu peguei o flagrante, já peguei o caso do menino, aí começou, primeira vez no CDP, aí fui, né, primeira vez como advogada, indo no CDP, fui atender, tratei bem, falei, bom, né, tratei bem assim, isso é o mínimo, mas assim, eu falei, eu vou tratar todos os casos de uma forma que não é comum na advocacia, porque a gente tá muito acostumado com o advogado que trata o processo como processo, né? E esse é um diferencial que a gente adota no escritório desde sempre. A advocacia, principalmente a criminal, ela tem que ser humanizada, né? Então, assim, tem muitos advogados antigos, né, mais experientes, enfim, que eles não têm essa questão de, eu não vou em presídio, eu não falo com familiar, né, eu trato o processo. E sim, muitas vezes a gente tem que restringir isso, porque a gente tá ali para ser técnico, a gente é um profissional, né? A gente não tá ali também para se envolver emocionalmente, né? Senão a gente nem consegue trabalhar. Mas a gente tem que humanizar a parte difícil, né? Então, assim, a família não consegue visitar nos primeiros dias, porque o preso fica ali num RO, né? Ele fica fora do convívio, não recebe jumbo, ele não recebe nada ainda. Então, assim, o que a gente faz? Até a família fazer a carteirinha, a cada 15 dias a gente vai, uma vez por semana, né? Para explicar também o que vai acontecer, os próximos passos. Normalmente já tem pedido de habeas corpus com liminar, então a gente vai ter essa conexão, né? Não no sentido de me envolver, é porque eu tô com dó, eu preciso ir lá, porque ele precisa... Não, é humanizar no sentido de que quando a pessoa vai presa, tem uma família por trás, né? Que não cometeu o crime, mas eles estão ali como se tivesse cometido, né? Que é o que a sociedade... Exatamente. Então, a gente começou a adotar essa parte, sabe? Humanizada, de trazer mais ali contato com a família, de explicar. Porque eu recebo muito, até hoje. Doutora, mas o advogado sumiu, a gente não sabe o que aconteceu. Eu acho isso, porque assim... essa informação, né? Porque já é um momento difícil, uma parte difícil, porque assim, já não tem um livre acesso. Já gente, mas como que a pessoa pagou um advogado, ele não explicou, ele não... Sabe? Assim, igual a gente tava conversando, tem coisas que realmente a gente vai mandar, eles não vão entender, vai até piorar a situação, né? Por exemplo, jurisprudência. A gente junta jurisprudência no processo. Muitas vezes o julgado, ele não tá dizendo sobre o crime que eu estou falando. Às vezes ele vai ser um julgado, sei lá, de tráfico de drogas e eu tô falando de roubo. Mas eu quero usar ali uma situação de precedente pro meu cliente. Se eu der isso pra ele vai falar, mas doutora, eu não Esse crime tá errado, não é isso que ele cometeu. Exato, que é normal. Eles fazem isso de ficar perguntando. Então, assim, não é que a gente tem que, lê aí, estuda, você... Não, mas a gente tem que explicar. Eu fiz isso, não deu certo. Próximo passo agora é fazer isso, isso e isso. Não vai dar certo. Ser transparente, né, doutora? Eu acho que é o principal, porque assim, a gente vê muitos casos, é só pelos honorários. Poxa, é uma vida. Entendeu? E agora eu sempre falo, a gente fez um juramento.
Entendeu? Assim, tem Exatamente. coisa que realmente não depende da gente. Sim. A gente faz o nosso papel, só que na maioria das vezes a gente depende de outros órgãos, a gente depende de delegacia, a gente depende de juiz, a gente depende do Ministério Público, a gente depende... Às vezes eu falo pro meu cliente, eu falo assim, calma, eu sei que às vezes é difícil você ficar naquela ansiedade de resolver aquele problema, só que assim, o que a gente já fez, a gente já fez o que estava ao nosso alcance. Não Só que a gente depende agora tem que mais. esperar a decisão dos outros órgãos. Só que é complicado, porque É. eles ficam na ansiedade, porque assim... o cliente só tem aquele processo. É. O seu